Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo para a gente falar aqui sobre o nosso gigante da colina, e esse é mais um resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo é especialmente para você que não tem aquela paciência, né, de ficar acompanhando todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, acompanhar o jogo do Vasco a gente estaria acompanhando porque é o nosso time do coração, a gente não abandona, né? Então a gente está ali sempre do lado. Mas aí você assistir Remo e Náutico, assistir Brusque e Cruzeiro, enfim, os outros jogos da Série B, aí fica puxado, né? Não é todo mundo que tem esse tempo e também essa paciência, então por isso que a gente está sempre aqui trazendo o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta, a gente vai começar com esse resumão, onde você vai ver que Vasco e Botafogo acordaram na competição, né? Vasco e Botafogo estão aí pertinho do G4, se aproximaram ali da zona de classificação para a Série A. O Cruzeiro deu uma acordada, né, com o Vanderlei Luxemburgo, e o Náutico, que vinha aí sendo a sensação do campeonato, parece que acabou o gás, né? O Náutico sofreu uma goleada em casa nessa rodada e a coisa está começando a complicar lá no Timbu também. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, deixa o like que é muito importante, se inscreva também aqui no canal e a vinheta rodou. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, começando mais um resumo da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminamos, né, a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 3 jogos para o fim do primeiro turno dessa Série B, então já dá para a gente ter uma noção, né, de quem briga na parte de cima, quem briga na parte de baixo. O pessoal que vai ficar ali no meio da tabela, as coisas já estão começando a se definir. Estamos aí a 3 rodadas do primeiro turno acabar. Um destaque negativo em relação ao Vasco é que 16ª rodada, né, já vamos aí para a 17ª, que começa na terça-feira, e o Vasco não figurou uma vezinha sequer no G4 da Série B. Mas está ali se aproximando, né? A vitória contra o Vitória da Bahia deixou o Vasco a 2 pontos do G4, e na próxima rodada, onde o Vasco enfrenta o Vila Nova, pode ser que o Vasco entre ou então fique ali empatado, bem pertinho do G4 na próxima rodada. Mas tem que fazer o seu dever de casa, né? Toda vez também que o Vasco fica perto ali de entrar no G4, o Vasco acaba tropeçando. Contra o Vila Nova não pode tropeçar de jeito nenhum. É uma rodada que o Vasco tem que fazer os 3 pontos para se firmar na briga ali na parte de cima. Bom, um dos destaques dessa rodada, é claro, né, foi a vitória do Vasco, mas também a gente tem que destacar o Cruzeiro que não vencia desde aquele jogo que venceu o Vasco no Mineirão. O Cruzeiro conseguiu vencer de novo de virada, né? Virou contra o Brusque, venceu por 2-1 na estreia do professor Vanderlei Luxemburgo, a primeira partida lá do Luxemburgo no Cruzeiro, e conseguiu uma vitória muito boa fora de casa contra o Brusque. O Cruzeiro chegou aos 16 pontos, 15ª colocação, deu ali uma desafogada, né, em relação à zona do rebaixamento, tá 3 pontos nesse momento acima, mas acho que o campeonato do Cruzeiro vai ser realmente esse de meio de tabela, né? Eu acho que o Cruzeiro não vai ter força para brigar na parte de cima, mesmo com o professor Vanderlei Luxemburgo. E quem está empolgando, quem acordou de vez na competição, foi o Botafogo, né? O Botafogo emendou a 4ª vitória seguida, venceu a Ponte Preta no domingo por 2-0, ultrapassou inclusive o Vasco na tabela, os dois estão ali bem encostadinhos, né? Estão praticamente juntos, tem a mesma pontuação, mas o Botafogo à frente no critério de desempate e também está a 2 pontos do G4, né? Então o Botafogo também aí nesse meio para o final do primeiro turno vem fazendo uma campanha de recuperação e também pode figurar no G4 aí na próxima rodada. Então Vasco e Botafogo acordando, o Náutico começando a dormir, né? O Náutico levou 4-0, cara. O Náutico levou 4-0 do Confiança, e cabia mais. O Confiança, que era o lanterninha da competição até aquele momento, né? E cabia mais. O Confiança podia ter enfiado 5-6 ali no Náutico lá nos aflitos. Depois teve invasão de vestiário da torcida, a coisa começou a ficar feia lá no Náutico também. Então é aquilo, né? A Série B é um campeonato muito embolado, um campeonato muito disputado.
A gente chegou aqui na hora do desespero, e eu me incluo nessa, que eu sou desesperado também, olhava ali para Náutico e para Curitiba, e a gente falava, já era, não tem como alcançar, só restam 2 vagas porque Náutico e Curitiba já subiram. Mas nesse momento a diferença do Vasco, que é o 9º colocado, para o líder Náutico é de 5 pontos só. Então tá tudo muito embolado ali, do primeiro ao 10º, todo mundo na briga para subir para a primeira divisão. Tá muito embolado mesmo esse campeonato e a gente vai ver essa tabela aqui, mas antes a gente vai dar uma passada em todos os resultados, relembrar aqui todos os resultados dessa rodada e depois a gente vê como ficou a tabela de classificação. Vamos lá? A 16ª rodada começou na sexta-feira, com o Operário vencendo o Remo fora de casa por 1-0. Também na sexta, o Guarani venceu o Brasil de Pelotas por 2-0. Curitiba e Goiás, um confronto ali da parte de cima, ficou empatado em 1-1. Já no sábado, o Brusque levou a virada do Cruzeiro, 2-1. O Náutico goleado, humilhado lá em Pernambuco, levou 4-0 do Confiança. CSA e Avaí empatados ali em 0-0. O Avaí nesse momento é o time que fecha o G4. O Vasco venceu o Vitória por 1-0, o Sampaio Corrêa venceu o Vila Nova por 2-0 e no domingo o Botafogo venceu por 2-0 a Ponte Preta e o CRB fora de casa venceu o Londrina por 2-0, o CRB que também entrou no G4 com os resultados. Então vamos ver aqui como está essa classificação e você vai ver que realmente está tudo muito embolado. Uma vitória você vai lá para cima, um jogo que você não vence, você vai lá para baixo, meu amigo. Então está tudo muito embolado, por isso que o Vasco não pode perder a oportunidade na terça-feira e tem que derrotar o Vila Nova. Vamos lá. O primeiro colocado é o Náutico, tem 30 pontos, Curitiba também tem 30 e está na segunda colocação, né? Estão empatados ali em número de pontos. Todo mundo já tem 16 jogos, tá? Não tem nenhum time mais com um jogo a menos, igual ficou durante muito tempo. Todo mundo tem 16 jogos, não tem mais aquilo, ninguém está devendo o jogo. Enfim, Náutico Curitiba, em terceiro o CRB tem 28 pontos, baita campanha do CRB. O Goiás fecha o G4, lá atrás eu falei Avaí, falei errado. O Goiás fecha o G4 com 27 pontos, mas o Avaí tem a mesma pontuação, está ali na quinta colocação, também com 27 pontos. Sampaio Corrêa em sexto, 26, Guarani 26, e aí em oitavo vem o Botafogo com 25, o Vasco em nono, empatado na pontuação também com 25. O décimo é o Brusque com 24, depois vem o Operário 24. Aí do 11º para lá já dá uma desgarrada, né? O 11º tem 24, o CSA em 12º já tem 19, então pelo menos uma rodada ali de diferença, já são 5 pontos. Completando a tabela, Vila Nova 14º, que é o próximo adversário do Vasco, tem 18, Cruzeiro 16, Confiança 13, abrindo a zona de rebaixamento, Vitória 13, Ponte 13, Londrina 13 e Brasil de Pelotas 12 pontos. Então, como eu disse, tudo muito embolado do primeiro ao 10º ali, até o 11º, né? Tudo muito embolado. Uma vitória do Vasco na terça-feira pode colocar o time ali coladinho ou até dentro do G4, mas se tropeçar, aí, meu amigo, o pelotão passa e o Vasco fica ali agarrado, né? É uma competição que agora nesse segundo turno, como o Lisca costuma dizer, a onça bebe água, né? Agora que não pode mais dar mole, não pode mais perder ponto bobo, é hora de começar a pontuar e o Vasco tem uma sequência nesses 3 próximos jogos. O Vasco pega 3 times que estão na parte de baixo da tabela, né? Nesse final de primeiro turno. Então o Vasco tem uma chance muito grande de terminar o primeiro turno dentro da zona de classificação. No mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um resumão aí da Série B para deixar você por dentro dos jogos, dos resultados e também da classificação do campeonato. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!